Oi, pessoal. Então, depois de um tempo sem as atividades remotas da disciplina de Química, né, a gente só teve aquele período presencial no início do ano. A gente agora vai retomar. Então, já que faz muito tempo desde que a gente teve a aula, eu vou gravar algumas videoaulas de revisão ainda nessa etapa, antes da gente começar, concluir o próximo conteúdo, né, e iniciar, então, a parte de estrutura atômica. A gente começou o ano falando um pouco sobre o que que era química, o que que era matéria, né, as propriedades, e é esse conteúdo que a gente vai abordar nessa videoaula, que vai ser uma videoaula bem curtinha. Então, começando uma revisão do que a gente viu presencialmente. Então, o que que é a química, né? A química é a ciência que estuda a matéria. Então, no geral, a gente vai estudar a estrutura, composição, as transformações. É uma ciência bastante ampla. Agora, o que que é matéria, né? Então, a gente tem várias definições. Se a gente pegar lá na física, a definição que a gente vai ter para matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ok? Então, é desse princípio que a gente parte para fazer os estudos dentro da química. Então, a matéria ela vai ser descrita pelas propriedades que ela possui. Então, por exemplo, se eu tiver um grupo de pessoas, a gente tem uma diversidade muito grande, certo? E se a gente não tem as características, dificilmente a gente pode reconhecer as pessoas. As características, as propriedades é que vão permitir que a gente identifique de quem que a gente está falando. E a mesma coisa acontece para a matéria. Então, a gente vai ter propriedades que nos auxiliam a descrever e a identificar a matéria. Então, um exemplo aqui que a gente já trabalhou em sala de aula era diferenciar, por exemplo, mercúrio de cobre. Então, tem várias características que diferenciam uma da outra. São duas substâncias diferentes que vão ter propriedades, características diferentes. Então, a gente pode notar, por exemplo, mercúrio, estado físico, líquido. Se a gente observa em comparação, o cobre, ele já está no estado físico sólido. Ambos são metais, também é uma propriedade, também é uma característica que assemelha essas duas substâncias. O brilho das duas é similar, a gente chama de brilho metálico, que reflete bastante a luz incidente em várias direções. Coloração das duas, diferente, a gente observa mais para o prateado, quando a gente trabalha com o mercúrio, e um marrom avermelhado, quando a gente trabalha com o cobre. Ambas são condutoras de eletricidade, mas o cobre ele tem uma característica mais acentuada em relação a isso. As propriedades, as características também vão ditar a aplicação que a gente tem desses materiais. Então, por exemplo, o cobre, pela sua condutividade, a facilidade de transformar em fios e o custo, vai fazer com que ele seja muito utilizado para fiação elétrica, enquanto o mercúrio ele tem uma dilatação que acontece de forma bastante irregular com a variação da temperatura, o que permite fazer com que ele seja utilizado em termômetros, por exemplo, onde a sua dilatação vai seguir uma escala proporcional à temperatura. Então, a gente também tinha discutido a questão do ar, né? Ar é matéria, a gente não enxerga, a gente não sente cheiro. Então, o que é o ar, né? Olhando para a composição, a gente observa que sim, ele é composto por matéria, então, maior parte é nitrogênio, tem oxigênio, tem vários outros gases que compõem o ar. E essas características de ausência de alguma coisa também é uma propriedade. Então, o ar é incolor, o ar é inodoro, ok? A gente tem essas propriedades para ele. Ele não é reativo, por exemplo,
dependendo só se a gente isolar o oxigênio do ar é reativo, mas o nitrogênio não. E aí vem aquela ideia que eu também citei e trabalhei com vocês em sala do copo meio cheio ou meio vazio quando a gente tem. Esse copo aqui tá vazio? Se a gente trabalhar com a ideia de matéria, o que é matéria, não. Ele é cheio, porque ele está cheio de ar, certo? Mas é claro, como eu tinha comentado também em sala, no nosso dia a dia a gente aplica a situação que é de nosso interesse. Então, para a gente, o copo meio cheio é o copo cheio com uma substância que eu desejo, que é a água que eu quero beber, certo? E esse aqui já é um copo vazio, porque ele não tem a substância que eu desejo. Já o balão, quando ele está com ar, a gente diz que ele é cheio, porque o nosso objetivo é ter ele como peça de decoração, cheio de ar, com esse aspecto característico de um balão. Então, ali, as propriedades do ar que a gente tinha citado, né? Então, a gente pode pôr que o ar, ele é inodoro, que ele é incolor, ok? Então, a gente tem essas características, por exemplo. Ele não é tóxico, dependendo, né, se for um ar puro. E aí a gente pode falar sobre outros gases, né? Substâncias no estado gasoso, no geral, também vão ter suas características. Então, por exemplo, aqui a gente tem os balões de hélio, que vão ter uma densidade menor em relação à densidade do ar, e por isso eles flutuam. Aqui eu tenho balões preenchidos com ar, então, pela gravidade, eles vão ficar no chão. Eu tenho gases que vão ter cheiro, por exemplo, como é o caso do gás metano, encontrado nos lixões. Eu tenho o gás de cozinha, que é um gás bastante reativo, ele é inflamável, isso é uma característica, uma propriedade dele. Já citamos também que, na verdade, o gás de cozinha, como característica, ele é inodoro, mas é acrescentado uma outra substância a esse gás que dá o cheiro por questão de segurança, né? Então, algumas propriedades, elas podem ser acrescentadas à substância através do incremento de uma outra substância para dar uma finalidade para aquela substância. Então, aqui no caso do cheiro é a questão de segurança. A gente tem gases que têm coloração, a maioria é incolor. Mas, por exemplo, aqui a gente tem o Cl2, que é esverdeado. E aí, a gente vai para a parte que é muito característica da química, que é estudar as transformações da matéria, né? Que é quando acontece a transformação das propriedades. Então, é um processo ou um conjunto de processos pelo qual as propriedades de um determinado material vão ser modificadas. Então, eu posso ter mudança de coloração, posso ter mudança de cheiro, posso ter mudança de estado físico, né? Qualquer propriedade que eu altere é resultado de uma transformação da matéria. E aí tem um detalhe importante. Não necessariamente quando a gente tem uma mudança de substância, a gente vai ter no caso, não necessariamente a gente tem uma substância para ser considerada transição. A gente pode manter a mesma substância química, alterando apenas as propriedades, e a gente ainda assim tem uma transformação da matéria. Mas daí a gente tem as classificações dessas transformações. Então, a gente tem as transformações físicas e as transformações químicas. Então, nas transformações físicas, não há a formação de novas substâncias, ou seja, a substância que eu tenho no estado inicial é a mesma que eu tenho no estado final. Então, aqui a gente engloba, por exemplo, as mudanças de estado físico. Porque nas mudanças de estado físico, eu mudo apenas o aspecto da substância. Então, se eu tenho água na forma de gelo ou a água na sua forma líquida, ela não deixa de ser H2O.
Já a transformação química tem a formação de novas substâncias. Então, eu tenho, por exemplo, numa queima, a transformação de papel, se eu estiver queimando ele, né, em CO2 e água, a partir da reação com oxigênio. Então, aqui, por exemplo, combustão. Oxidação de metais, então se eu oxido ferro, cria aquela coloração marrom, eu estou mudando ferro para óxido de ferro, tenho a mesma reação que pode acontecer com o cobre, formando uma coloração mais esverdeada na superfície. Então, a gente tem várias alterações que vão mudar a substância química presente no meio. Então, como exemplo ali ilustrativo, eu coloquei na lateral, um ovo sendo quebrado. Nesse caso, eu tenho apenas uma transformação física, eu quebro a casca do ovo e exponho o seu interior, enquanto na figura de baixo eu tenho um ovo cozido, onde a gente muda as características das substâncias que compõem esse ovo. Então, aqui eu trouxe um quadrinho, né? Então, tem ali um menino que ele pede, pai, qual é a diferença entre transformação física e química? E o pai dá o exemplo. Transformação física é quando se muda só a forma da matéria, como rasgar e amassar um papel. Então, sem transformar a substância que a compõe, apenas a característica, a propriedade, mas sem mudar a substância. Já na química, se muda a composição, como aquecer o açúcar para obter o caramelo que a gente joga na pipoca. Entendeu a diferença? E o menino diz, sim, entendi. A transformação química é a mais deliciosa. Né? Será que é sempre assim? Então, eu trouxe um outro quadrinho que mostra quando você bota, por exemplo, um frango, pega um frango congelado no freezer, aí você tosta ele até ficar totalmente esturricado, então queima aquele frango, vai polvilhar ele com queijo ralado, decorar com folhas de agrião para ficar um prato MasterChef, né? E ele vai muito bem com a Coca-Cola sem gás, olha que delícia, né? Então, nesse caso, eu tenho um processo onde, na hora que eu estou esturricando esse frango, que eu estou queimando ele, é um processo químico, eu estou formando diversas substâncias enquanto eu asso esse frango, certo? Nesse caso, eu tive algo queimado, de delicioso não tem nada, né? E aí, no final, polvilhar com queijo ralado. Que tipo de processo é esse, né? Físico ou químico? Eu estou ralando lá o queijo, eu estou alterando as características, estou alterando as substâncias químicas presentes? Não, estou mudando apenas a forma, né? Eu tinha um pedaço, eu passo a ter o queijo polvilhado. O agrião, dependendo da temperatura que ele ficar, ele pode ter transformações químicas, mas ali, se a gente só lavar o agrião, colocar a folha, o máximo que vai acontecer é ela murchar, perder água. Com o passar do tempo, à medida que ela vai escurecendo, aí sim vai acontecendo a oxidação dessa folha. E aí é uma transformação química. E por fim, vai bem com uma coca sem gás, né? Eu não gosto de coca sem gás, eu acho que pouca gente gosta. Transformação, né? A água com gás para a coca com gás e para a coca sem gás, física ou química? Bom, nesse caso a gente tem lá o CO2 misturado com a Coca-Cola. Esse CO2 ele sai de dentro da Coca-Cola e vai para o ambiente externo. Então, na verdade, eu só estou tirando de dentro do meio aquele CO2, não estou transformando. Então, a gente tem ali uma transformação física, ok? Então, veja que a gente sempre tem que analisar o que está acontecendo em cada situação para poder identificar se é uma transformação física ou se é uma transformação química. Toda transformação envolve energia, seja absorção, seja a liberação de calor, de energia, independente da forma, né, de energia que a gente está falando. Então, a gente tem diversas formas de energia. A gente tem na forma de calor, por exemplo. Então, algo pode aquecer, pode esfriar. A gente tem na forma de luz, a gente tem na forma de energia elétrica, ok?
Então, veja que a gente pode ter diversas formas de energia, que a gente tem alguns processos que demonstram ou absorção ou liberação. Quando a gente tem a queima e a formação de uma chama, por exemplo, a gente tem liberação de energia na forma de luz e de calor. Quando a gente tem o aquecimento, uma água em ebulição, ela em si, para entrar em ebulição, absorve calor. Mas aqui embaixo, a queima da chama, do gás para formar chama, libera calor. Calor esse que vai ser absorvido pela água para ela entrar em ebulição. Processo de fotossíntese de uma planta. Esse é um processo que vai liberar energia, certo? Energia essa que a planta precisa para sobreviver. No caso aqui, as baterias, as pilhas, libera energia, vai fornecer energia para algum outro aparelho funcionar e esse absorver essa energia, né? Então, veja que a gente tem vários processos e a energia ela existe de diversas formas e é um conceito um pouco difícil da gente trazer na forma de uma definição. Então, da parte inicial, sobre a revisão de propriedades da matéria e a transformação, bem o iniciozinho, era isso. Então, realmente, como vocês podem observar, uma videoaula bastante curta. E aí, agora, a gente vai continuar numa próxima videoaula, vendo um pouco mais sobre as classificações das propriedades, propriedades específicas que a gente tem para a matéria, e depois a gente inicia, retoma o conteúdo que a gente já tinha visto um pouquinho em sala de aula, que é sobre sistemas, ok? Então, até mais.